Eu nasci em 55, Tá. no Glicério, fui criado no Vado Ribeiro, aqui pertinho, Eldorado Paulista. Eu estudava bastante. Escola pública, todos os meus irmãos já chegaram alfabetizados na escola. Hoje ainda, né? Quantos irmãos? O total 7. 7 irmãos. Mas era uma vida de brincar na rua? Brincar na rua, descalço. Carrinho de rolemã. Rolemã, soltar pipa, fazer pipa. Fazia pipa? Futebol fazia também. Rabiola com saco de lixo. Então era isso aí, era uma pelada de futebol. A molecada, muitos fazia um bico ali de engraxar sapato. Aí Meu pai me conta isso também, de ele engraxava na saída. Eu pescava muito no Eldorado Paulista aqui, em média 3 dias por semana eu ia pescar. A gente ganhava a vida da gente. Tá. Raramente pedia dinheiro pros pais, né? Teus pais faziam o quê, né? Meu pai era dentista prático. Tá. Ou seja, se eu sorrisse perto dele, ele debulhava a tua boca. mesmo? Né? Era comum. Não era comum você fazer obturações. Arrancava mesmo, era muito comum. Você vê as fotos antigas, né, pessoal? E meu pai era muito querido por isso. Meu pai também era dentista, também era protético, né? Fazia dentaduras. E em Eldorado, ele ficou por muito tempo, não tinha outro dentista lá. Ou melhor, nem ele era dentista. Daí ele cuidava da vida da gente assim, todo mundo foi educado, não passamos grandes necessidades. Porque para criar 7... Não, mas foi tranquilo. Cidade pequena você vivia bem melhor. E não era demérito nenhum você ir no açougue e comprar uma cabeça de um boi para abrir no machado para fazer bolinho de miolo. Tá? Exato. Ou a molecada ia cortar flor de abóbora também no lixão para fazer bolinho. Flor de abóbora, bolinho foi de abóbora. Hoje nunca mais ouvi falar disso aí. Nunca ouvi falar também. Mas era coisa da época, né? Teve Guerra de Mamona? Guerra de Mamona. Lembra disso? Sim. De espada também. Apanhou muito? Um pouco. Eu apanhei muito da minha mãe, cara. Porque era uma época que... Até porque a gente não dava mole. Quem era jogar pesado em casa era meu pai. Então, o meu era minha mãe. Perto dele você não dava mole. Ele olhava já. Sim, mas a molecada estudava. Era uma época diferente. Os professores eram muito queridos. Exerciam uma autoridade exemplar em sala de aula. Se cantava o nacional. Como eu disse para você. Mesmo, tinha. Até na minha época tinha que cantar um hino nacional no colégio. Você já chegava alfabetizado e o dever de casa você fazia. Tanto é que eu não tive cursinho nenhum, né? E prestei concurso para escolas militares e fui aprovado. Então, mas quando te perguntavam o que você queria ser quando crescer, você tinha alguma ideia? Com 15 anos de idade eu me apaixonei pelo exército. E daí, mas tinha alguém na família? Não. Eu fui o primeiro militar da família. Tá? E depois entrei na política. Fui 2 anos vereador, depois fiquei 28 anos como deputado federal quando me elegi presidente. E ninguém acreditava. Até em casa mesmo, quando eu falei que viria candidato, foi em 2014. E essa foto aí, vamos ver. Essa aqui é na academia. Cadê você aqui? Aí é segundo ano, tô aqui, ó. Esse magrelo do meio certinho, né? Do meio? Aumenta aí. Aí é uma partida. Dá pro pessoal de casa ver também? Tá. É o segundo ano da academia, isso foi em 75. Eu estava no time de basquete. Eu fazia tudo, né? Tudo? Futebol, basquete, tentato militar, corrida de fundo, só não era velocista. O resto fazia tudo. Polo aquático. Era um atleta bom, vamos assim dizer, né? Depois fui atleta das Forças Armadas, de pentato militar. Pentato? É 5 provas. É tiro, pista, corrida de 8 quilômetros, lançamento de granada e natação. Natação com obstáculo. Eu dei uma declaração na revista Veja. Isso aí Esse E na minha fazenda Quirongose, Eldorado Paulista. Eu e meu irmão mais velho aí. Eu devia ter aqui talvez uns 8 anos de idade aí. Tá com uma... Qual que é você? Eu sou da esquerda, mais baixinha. Meu irmão mais velho. Até que eu tava bem arrumado, né? Não, e a calça com a canela aparecendo, né? Eu confesso que essa foto é muito tempo, eu não lembrava dela. Olha, mas é o senhor mesmo? Sou eu mesmo, sou a esquerda aqui. Tá ali um sapato, deve ser algo parecido com uma botina, né? O meu irmão tá com chinelo de dedo. Será que é um quichute? Tá até aberto aqui na frente. Parecido com... Mas quem tinha um quichute era... Não, quichute era o sonho, né? Bamba maioral também. E tinha a diferença do pessoal que amarrava na perna e o que amarrava embaixo, né? Eu aprendi a dirigir na fazenda com um trator Valmet e um Martin Ferguson. E olha a coincidência. Aqui tinha um dono da fazenda. Certo. Aí em cima tinha um morro, uma casa muito grande. E esse um dos hobbies desse dono da fazenda, o nome dele é Jorge Alves de Lima. Sei. Ele caçava na África leões, elefante. E
Fiquei lá, meu pai ficou uns 2 anos lá, ouvi raras vezes, e obviamente conhecia ele ele ia lá 2, 3 vezes por ano, e por coincidência, o ano passado nos descobrimos e eu fui visitá-lo. Ah, é? Mora em São Paulo. Tá vivo então ainda? Mora em São Paulo, tá vivo. E recordações, coisas que acontecem na vida da gente. Quem diria ele, o filho do empregado de uma fazenda dele, chegar à presidência da República. As coisas acontecem. Exato. Na vida da gente, né? Quais são suas lembranças dessa época aí? As lembranças maiores foram na fronteira. Eu tive em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Quando cheguei na minha cidade, lá em Niuaque, você tem uma pasta, né? Chama-se pasta de alterações, onde tua vida está ali. Eu apresentei para o subcomandante no dia seguinte. Ele me chamou, né, juntamente com o comandante, e falou: opa, você tem curso de eletricidade. Eu tinha feito um tempo atrás curso de eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Dei azar, entrou na representação. Quando cheguei lá, entrou nas alterações, e não tinha energia elétrica da rua, eram motores diesel. E eu passei a ser o chefe da usina. Além das atividades normais de tenente de artilharia, passei a ser o chefe da usina. E os motores estragavam, né? Daí entrava em pane exatamente toda sexta-feira. E passava com a soldadesca, sábado e domingo. Era coisa velha? Era velha. E passava sábado e domingo consertando a pane. Mas então, se eu tiver um problema elétrico aqui, eu posso te chamar? Eu estou muito tempo, já tem uns 40 anos. Tem aqui o nosso eletricista, por acaso, está até aí hoje, né? Hoje o Ronaldo veio. O Ronaldo veio aí. Por aí. Tem 40 anos que eu não mexo com isso, então eu aprendi muita coisa, esqueci, né? Mas são lembranças da gente. Exato. Eu, por exemplo, fui colaborador do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70. Eu fazia palavras cruzadas, tá? Fazia e mandava para o Estado de São Paulo. Você criava a palavra cruzada? Mandava para o jornal Estado de São Paulo e eles publicavam. Exato, por coincidência. O pessoal pesquisou, aí a gente foi atrás. Tá aí Jair M. Bolsonaro. Isso quando eu fiz... Porque era uma paixão sua fazer história? Olha só, eu aprendi eletricidade, tinha dificuldade em português. Então o IUB, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, me deu só um pouquinho mais para cá. Aí, me deu essa oportunidade de aperfeiçoar meu português. O que é a vantagem nesses cursos? Você tem que começar do zero. Tem gente que quer começar lá em cima. Sei. Primeira lição, artigo masculino definido singular. Eu começava assim. E você... Até hoje eu lembro das preposições, ante, até, após, com, conta, desde. Então você vai, conjunções, etc. Você vai aprendendo. E aí procurar sinônimos, né? É o que demonstra o conhecimento em palavras cruzadas. Você pode ver, quanto menos casas mortas, mais difícil Casa morta são essas, são tipo X, os quadrados escuros. Ali no meio são 5 casas mortas, no meio são 5. Certo. 5. Mais 2 casas, 9. Então 9 casas mortas é uma palavra cruzada difícil de ser montada. Então, deve ter uma técnica aí de... Não, aí é como se jogar xadrez. Porque você... Você joga, por exemplo, você pega uma palavra qualquer, que você conhece, obviamente, joga na linha que tem mais letras. Certo. E a partir daí você vai montando. Você faz uma palavra grande, tipo Constituição, isso, e coloca... E aí você vai cruzando as palavras... Daí você vai montando. Qual palavra com C cedilha para ela bater aqui? Então são... Eu era uma época que era viciado nessas palavras cruzadas, assim. Isso aí no jornal, então? É o Jornal Estado de São Paulo. Mas isso era pago? Não pagava nada, muito pelo contrário, né? Como assim? Era uma contribuição da nossa parte. Tá? E todo mundo queria aparecer ali. E tinha mais gente que... Essa parte não era o jornal que fazia. Eram os leitores. Eram os leitores mesmo. Leitores ou até os voluntários, né? Eles faziam a devida depuração no jornal e publicavam. E eu entregava o jornal também, eram uns 30 jornais que eu entregava por dia. Entregar tipo em casa? Isso, em casa? Em Eldorado Paulista, o ônibus chegava por volta de meio-dia, 1h. Eu recebia, montava e entregava. E o dia que tinha a palavra cruzada, eu não entregava, a pessoa batia na porta, falava, na página tal tem tal nome de Eldorado Paulista. Por essa eu não esperava. Caramba. Então, mas o que você gostava mais de matéria... Não era muito chegada em redação, foi mais para exatas, matemática, física, química. A praia era mais... Era mais matemática, mais exatas aí. Mas como que é? Você ficava interno? Você só saía à noite? Não, eu estudava em casa. Na minha cidade tinha uma biblioteca pública, eu era um dos poucos alunos que frequentavam a biblioteca. Estudava na enciclopédia Barça. Às vezes você levava horas para achar uma matéria. Hoje em dia você
na internet em segundos você acha. E quem não tinha Barça tinha que ir na biblioteca. E custava caro. Poucas famílias... Barça esquece, eu não tinha Barça em casa. Era uma coleção vermelha, né? Poucas famílias tinham a enciclopédia Barça em casa e geralmente quem tinha uma estante na sala para chegar para mostrar. Tu vê lá que tinha lá a enciclopédia Barça lá. Exato, eu lembro disso. Xerox não tinha nada, você tinha que ir lá e copiar. Fazer a lição e tal. Tinha também quadro de honra. O quê? Cada bimestre tinha umas matérias, né? Que os 3 melhores alunos entravam no quadro de honra. Geralmente eu frequentava todo o quadro de honra da escola, lá no ginásio de Eldorado Paulista. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender assim, quando que acontece a política para o senhor, assim, como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja. A matéria estava escrito o ponto de vista, a seção de cartas aos leitores, né? Mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Vim candidato a vereador em 1988 e o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado, o segundo foi um coronel do Exército médico e ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí não saiu mais? 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente. Eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornaleiro. Mas eu não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal e essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra Forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante forte. Era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí, o responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Assim, obviamente. Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal, é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, a turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Entendi. Vamos para cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, ABC. Era o PDT. Certo. Partido do Brizola. Tá, e a gente reagia. Tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e esse ECD. ECD é... Você fala demais. Segundo eles, falar demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Eu não consigo imaginar o... Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra desde aquela época. Atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado, treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui falar em democracia. Então eles sempre acusavam os outros do que eles eram, não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da verdade, na verdade uma comissão da mentira, Sei. A verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, as suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, eu era um contraponto ali muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, indo lá militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá
sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita. Eu já tinha um conhecimento grande de parlamento. Segundo mandato da Dilma? Segundo mandato dela. Foi apertado, né? A votação. É esquisito, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, eu lembro que o Aécio chegou a comemorar a vitória, não chegou? Chegou em 2014. E aí deu um apagão, alguma coisa, e depois no finalzinho... Foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tá? Mas tudo bem. E daí, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa, aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil, conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções. E o que é muito difícil na política, né? Você vencer com verdade. E eu nunca me afastei da verdade. E quantas vezes eu fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, um assessor meu falando aqui que eu tenho que falar dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento. Eu vou fazer isso. Por que já não fez? Por quê? Mas tudo bem, te explica. Tá. Porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Eu tenho um limite no orçamento. Comecei a andar e em 2016 já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília, na sexta de manhã, voltava no sábado para casa. E foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro. Eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo. Milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero. Em função disso tudo, o desgaste do PT, o desgaste do PSDB, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito anti-PT, né? Uma coisa... Também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? Eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso, muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco.